Olá, pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje eu recebo para uma prosa o zootecnista André Locatelli, ele que está há mais de 20 anos atuando como gerente executivo da ACNB, que é a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. A entidade acaba de completar 70 anos de história, é a grande responsável, não é mesmo, pela evolução da raça que hoje forma a base do rebanho brasileiro. Como parte de um dos trabalhos da ACNB, da associação, está o Circuito Nelore de Qualidade, que agora em 2024 completa o seu 26º ano. E olha só, pessoal, é o maior julgamento de carcaças bovinas do planeta, com mais de 235 mil carcaças avaliadas, 235 mil animais. André, muito obrigado pela sua presença aqui conosco mais uma vez, agora no podcast. Eu que agradeço, Mauro, um grande prazer estar aqui junto contigo, conversando com esses pecuaristas do Brasil todo aí. Para a gente sempre é muito importante, um grande prazer estar junto aqui participando. A gente que agradece. Agora temos tempo de prosear um pouco mais, né? Enquanto o pecuarista está aí, ó, caminho da fazenda, na sua caminhonete, em suas viagens, ele vai ouvindo e entendendo com maior riqueza de detalhes aí os esforços concentrados da associação, né, que completa agora 70 anos, e você, já quando ela completou meio século, você já estava por lá, né? Exatamente. Como é que o cara se forma em zootecnia e de cara se dedica mais de 2 décadas a um propósito, vestindo essa camisa aí que você está vestindo nesse exato momento, André? Pois é, Mauro, acho que primeiro, para quem atua na área, para quem se forma na zootecnia, como você disse, trabalhar com a raça Nelore, sem dúvida nenhuma, acho que é uma grande honra, né? Uma raça desse porte, né, que hoje povoa aí o Brasil todo, os pastos de todo esse Brasil, representa aí em torno de 80% do rebanho de corte nacional. Então, para quem se dedica, para quem tem o objetivo de atuar na cadeia produtiva da carne, trabalhar com a raça Nelore é quase que uma obrigação, mas atuar especificamente dentro da associação, junto aos criadores, sem dúvida nenhuma, eu considero que é uma grande honra. É uma honra para qualquer profissional dentro da cadeia produtiva da carne trabalhar com a raça Nelore, trabalhar com os criadores da raça Nelore. E eu tive uma trajetória que, desde o início da minha faculdade, eu sempre tive uma predileção pela pecuária bovina de corte, né? E especificamente a área de qualidade da carne, de produção do produto final, chegar perto do produto final, né? E então já comecei a direcionar meus estágios aí. Meu estágio de conclusão de curso foi no antigo Fundepec, aqui do estado de São Paulo, né? Que na época tinha o programa do novilho precoce aqui no estado de São Paulo, talvez um dos projetos precursores aí de qualidade de carne, né? Na época lá, trabalhando a redução da idade de abate. E depois já emendei ali o trabalho num projeto de integração da cadeia com uma propriedade, um frigorífico e uma rede de supermercados. Depois migrei para a área de nutrição animal, mas já grande parte da minha carreira, como você disse, já há mais de 20 anos, trabalhando na associação com a raça Nelore, né? Então, a sua grande atribuição dentro da CNB é justamente mostrar os gargalos e unir nesse elo, no mesmo balaio, o nelorista, o frigorífico e o consumidor. Sim, hoje eu estou na função da gerência executiva da associação, então a gente tem a missão de executar os projetos, executar as estratégias traçadas pela nossa diretoria, né? Que o objetivo da associação é o fomento, é a promoção da raça. E aí, quando a gente fala de raça, né, nós estamos falando da maneira mais ampla possível, né? A associação tem alguns projetos
sedimentados, muito antigos, especialmente no segmento de animais PO, né, os puros de origem, a seleção, mas o nosso trabalho ele é amplo no Nelore como um todo, né? Seja o Nelore puro, o Nelore comercial, o seipe, o de chifre, o pintado, o mocho, tudo isso está dentro do escopo de trabalho da associação. E é lógico que sempre a gente tem que ter em vista o produto final, né? Tudo isso existe em função da produção de carne, do produto final. Então, todos os nossos projetos, seja ele em qual ponto da cadeia que ele esteja, ele sempre deve ter em mente que nós estamos fazendo aquilo, nós estamos selecionando, nós estamos fazendo o acasalamento, nós estamos fazendo a nutrição, nós estamos fazendo o manejo pensando no produto final, né? Então, os nossos projetos, cada um na sua área, a gente tem que sempre procurar integrar os elos da cadeia, né? Mais específico em alguns projetos, né, de certificação de carne, os projetos de avaliação de carcaças, mais envolvendo a indústria exatamente, né, mas sempre com uma visão de cadeia produtiva da raça Nelore, essa máquina de fazer carne, né, como o principal produtor de carne brasileira. Esse é o nosso foco. O pessoal fala muito aí que o zebu, o Nelore especificamente, ele já tem atingido índices zootécnicos de produtividade semelhantes ao gado taurino, em vários e vários aspectos. E que o grande desafio hoje do pecuarista, do nelorista brasileiro, está na qualidade da carne, embora já tenha alguns projetos já mostrando, né, supremacia na qualidade dessa proteína. É o caso, por exemplo, me lembro aqui, minha cabeça rapidamente, Nelore Golias, Confraria da Carcaça. Sim. Então, o Nelore está apertando o cerco lá e está apertando o taurino brasileiro, hein? Sim, o que eu vejo é que a raça Nelore, ela é como eu usei aqui o termo de uma máquina de fazer carne, tão fantástica que ela é capaz de atender diferentes mercados. Eu acho que a gente tem dois principais elementos aí que fizeram a pecuária brasileira ser o que ela é hoje, né? Que acho que eu elejo o Nelore e a braquiária, né? Foi o que viabilizou a pecuária no Cerrado brasileiro, foi o que deu esse porte que a pecuária brasileira tem hoje, e eu acho que é graças ao Nelore, graças ao pecuarista brasileiro, que o Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo, provavelmente vai ser em breve o maior produtor de carne do mundo, e é por isso que a gente tem ganhado, tem evoluído tanto nos últimos anos, né? Se a gente pegar os números do circuito, aí a gente vai ver vai evidenciar esses números, né? E a raça Nelore, eu acho que ela tem pouco mais de 100 anos no país de seleção, né? 100 anos é muita coisa, né? Mas em termos de seleção animal... Não, mas você pegar, por exemplo, o Angus americano, tem mais de 300 anos. Exatamente. Então, em termos de seleção animal, é relativamente pouco. Exato. E se você pegar a evolução, é gigantesca. Não vamos estar aqui daqui 100, 200 anos. Mas eu queria ter notícias onde eu tiver do que se tornou esse Nelore. Exatamente. Então, assim, nós tivemos várias fases, né? Eu acho que teve a fase da contribuição do Nelore para aumentar o tamanho dos animais do rebanho, teve a fase de aumentar a eficiência, teve a fase de melhorar a reprodução desses animais, né? A gente vivenciou agora, num passado recente, né? Eu até comentei que eu comecei a minha trajetória trabalhando num projeto de novilho precoce, né? Uhum. Nós vivenciamos agora, nos últimos anos, um ganho de precocidade
violento dentro da raça Nelore. Não vamos longe. Agora, nessa última Expo Zebu 2024, Gabriel, Ricardo, o pessoal estava me mostrando lá animais que foram para julgamento com 14, 15 meses, Sim. com quase 25 arrobas de peso. Exato. Tudo bem que é a prateleira de cima, o topo da pirâmide. Sim, mas aí você fala assim, mas e o gado de corte no final? Aí tem o pessoal da Lajeado do Goiás abatendo animal de 13, 14 meses com 20 arrobas. Mauro, olha só. Mauro, Nelore. O Giro do Boi, acho que ele presta um grande serviço para a pecuária e para a raça Nelore em especial. Porque no dia a dia você mostra aqui cases como esse. Exato. Né? Então não é mais um caso específico de 1, 2 pecuaristas no país que tem um expoente como esse. Você mostra aqui no dia a dia, né, em diversas regiões do país, mostrando a qualidade. Né? É interessante no circuito Nelore de qualidade de 2023 agora, né, teve uma das unidades lá numa das etapas, o pessoal falou, olha, gente, a média de abate aqui de alguns pecuaristas está superando o teto máximo da nota 10, que é 25 arrobas. Como é que nós fazemos isso? Por isso que eu vi até... Vocês foram obrigados a mudar essas regras. Né? Nós vamos Daqui a pouco vamos falar especificamente, tá? Eu lembro o pessoal que está nos ouvindo aí, eu estou aqui com o André Locatelli, ele é zootecnista, gerente executivo da CNB, está fazendo um histórico, está desenhando para a gente aí um pouco da história recente da evolução da nossa raça mãe, do nosso Nelore, particularmente dessa grande, né, essa grandiosidade que é a vitrine do Nelore, que é o circuito Nelore de qualidade, que chega à sua 26ª edição então, agora em 2024. Só para concluir aquilo que a gente estava falando, então, acho que tiveram várias etapas de evolução, né? E hoje, eu acho que é o refinamento da qualidade da carne, né? O Nelore era tido... Eu me lembro que quando eu formei na faculdade, né, a gente estudava lá e falava, mostrava a eficiência, a qualidade, a rusticidade da raça Nelore. Hora que ia para o tema de qualidade... Era só isso, né? Hora que ia no tema da qualidade... E não falava de reprodução. Hoje, novilhinha tá emprenhando com 13 meses. Exatamente. E a hora que ia pro tema da qualidade, falava, não, aí tem o cruzamento industrial, o cruzamento com outras raças. Hoje isso acabou. Tal. Hoje isso acabou. Né? Então, o cruzamento com outras raças passa a ser uma estratégia, uma opção. Um nicho de mercado qualquer. Um nicho de mercado. Né? Mas hoje, eu costumo dizer também, o primeiro novilho precoce, o primeiro cruzamento industrial que qualquer produtor deve fazer é o Nelore com o Nelore de qualidade. Esse, para mim, é o primeiro cruzamento que tem que ser feito. Até porque a gente tem uma régua de DEPs hoje capazes de nos dar a genética X com a genética Y, que vai resultar naquela carne que a gente quer. Né? E é a tal coisa, Mauro. A hora que você monta um rebanho base de qualidade, aí é questão de opção. Se você quer continuar só com Nelore puro, se você quer cruzar com raça X, Y, Z, se você tem oportunidade de mercado para um determinado produto, aí passa a ser opção. Mas a base de tudo, um rebanho Nelore de qualidade, sem dúvida nenhuma, é o que move a pecuária. E para a gente encerrar esse tema aqui, eu digo o seguinte, o Nelore ele é tão fantástico que até carne com marmoreio ele é capaz de produzir, tá? Desde que seja selecionado para isso, é claro, né? Mas, inclusive, o marmoreio, que é uma característica de carne que se dizia que não se tinha nas raças zebuínas ou no Nelore, né? Hoje a gente tem visto que é capaz de ter também, se for opção, se esse for o nicho de mercado a ser trabalhado, selecionando. Até isso o Nelore é capaz de fazer, né? Eu sempre costumo dizer, uma frase minha, André, que o pecuarista brasileiro, o nelorista principalmente, ele é um Midas, onde ele toca vira ouro. Quando ele é desafiado, então, não mexe com o pecuarista, desafiou ele, aí você aguça a ira daquele cara, porque ele vai lá e ele faz. Trabalha duro. 10 anos atrás, quando a gente estreou o Giro do Boi no Canal Rural, na televisão, a gente tocava berrante para boi Nelore de 18, 19 arrobas com 4 anos de idade.
Hoje isso é algo inimaginável. Inimaginável. Exato. Que berrante hoje a gente tem um crivo de seleção, assim como vocês mudaram, aumentaram o peso da arroba para poder fazer e dar uma nota específica no circuito Nelore, a gente também estabeleceu critérios para poder homenagear o pecuarista. E agora é tudo abaixo de 30 meses, não tem conversa, é até 4 dentes, acima de 22, 23 arrobas. É só esse cara que vai receber os nossos elogios. E isso na última década. Exato. Como foi rápida a evolução? Eu acho uma década, o quê? 2 gerações e meia, 3 gerações no máximo. Exato. No máximo. Eu acho que você falou muito bem. Nós temos que valorizar demais o pecuarista brasileiro, especialmente porque, Mauro, você conhece muito bem, a pecuária, diferente da agricultura, ela é muito financiada com recursos próprios. Ela não tem tanta tradição de tomar... Que nem a agricultura, né? A agricultura já tem uma tradição maior de tomar recursos externos. A pecuária nem tanto. Talvez agora esteja mudando um pouquinho isso. Então, o pecuarista construiu tudo isso com suor próprio e com dinheiro próprio. Então, sem dúvida nenhuma, é uma categoria que tem que ser valorizada muito no Brasil. E quando ele faz isso, eu acho que ele dá mais valor, né? Sem dúvida. O seu negócio. Porque vai sofrer no bolso dele se algo der errado. Ou seja, ele precisa ser mais assertivo, né? Exatamente. E que bom que a gente tem técnicas e tecnologias capazes, né? De fazer uma pecuária mais assertiva, né? Daí junto com isso vem toda a tecnologia que a gente tem hoje na pecuária, né? Nutrição, manejo, que sem dúvida nenhuma tem papel fundamental também em toda essa evolução. Né? Mas acho que é um conjunto de fatores. Acho que a indústria frigorífica também tem o seu valor, que evoluiu muito no país, né? Junto com sem nenhuma bandeira política, mas junto com o governo brasileiro, que também auxiliou ao longo dos anos aí, né? A abrir mercado para carne. Então, justiça acho que é um conjunto. Seja feito. Sem bandeira de política, mas ao longo dos anos ajudou a abrir muito o mercado, que sem dúvida nenhuma, percentualmente, pode não ser tanto dentro da produção de carne brasileira, mas dá o equilíbrio e dá ajuda nesse motor para a pecuária evoluir, né? Bom, e se eu fizer aqui rapidamente, eu não tive essa curiosidade, ainda vou pedir para o Eduardo Pedroso fazer para mim me mostrar um percentual de animais, por exemplo, exportados da raça Nelore. Acredito eu que ultrapasse os 95%. Principalmente no mercado chinês. Sim. Eu acredito que ultrapasse os 95%, principalmente se tratando de boi que vai lá para o mercado chinês. Que justiça seja feita também, foi o mercado que deu esse start dizendo, falou assim, olha, aqui a gente só pega carne, só compra carne de animal abaixo de 30 meses. Aí lançou aquele desafio para o pecuarista brasileiro, nelorista, e hoje é comum ele produzir esse animal de até 30 meses. E que abastece os outros mercados também internacionais que compram a nossa proteína, né, André? Sem dúvida. Eu acho que esse é um grande exemplo de que quando há uma sinalização clara do mercado, né, e que aí a indústria é o elo direto com o pecuarista, né, que faz essa interlocução entre o mercado final e o produtor, né, quando há uma sinalização clara do que é desejado, o pecuarista responde de imediato, sabe? E acho que, assim, também é importante a gente dar valor, assim, porque quando a gente olha a redução de idade de abate nos últimos anos, o pessoal fala, isso é o efeito China. Sim, é o efeito China em termos de sinalizar uma necessidade de mercado. Mas se não houvesse o trabalho do produtor, se não houvesse o melhoramento genético, se não houvesse nutrição, pastagem, tudo mais, não seria possível. Simplesmente se reduziria a idade, só que a tendência seria você ter uma redução de peso também. E a gente teve uma redução de idade e um aumento do peso médio. Então tem o efeito China no sentido de sinalizar o norte, né, a tendência ou a demanda, mas só foi possível atender essa demanda porque nós temos genética de qualidade, nós temos
mão de obra de qualidade. Quando eu digo mão de obra aqui, eu estou falando do pecuarista, estou falando dos técnicos, estou falando dos peões, estou falando de todo mundo que está envolvido na cadeia, né? E temos insumos de qualidade, temos tecnologia, né? Então, acho que sem dúvida nenhuma, a pecuária brasileira está preparada para atender a demanda que tiver de mercado. Não, com certeza. Outros mercados, europeu, americano agora, o americano está tomando gosto pela carne de Nelore do Brasil, carne terminada em regime de paz. Você acha que um americano compraria um boi acima de 4, 5 anos nosso, sabendo do risco que poderia ter? Por exemplo, Deus me livre essa palavra, mas a doença da vaca louca clássica, que nasce dentro de uma proteína no próprio organismo do animal errado. Você vê essa redução de idade de abate é tudo de bom. Aumenta o giro, melhora o giro do capital do pecuarista, a qualidade da carne, evita doenças, enfim. A redução da idade de abate, acho que é um ponto que beneficia 100% da cadeia, né? O produtor, que tem o seu giro mais rápido, tem giro capital, a indústria, que vai ter uma matéria-prima de melhor qualidade, o mercado, que vai ser atendido com um produto de melhor qualidade, o consumidor, enfim, acho que todos ganham, né? Legal. E sempre é bom a gente frisar, nós não temos vaca louca no Brasil. Exatamente. Né? E o risco de eventualmente ter, a cada dia se reduz, justamente com essa redução da idade de abate. Exatamente. Vamos lá falar do queridinho da CNB. Desculpa eu chamar de queridinho, porque eu acho que é um programa, é uma iniciativa que eu tive o privilégio, viu, de estar no primeiro abate há 26 anos atrás, lá em Lins, no antigo frigorífico Bertinho, hoje foi Complexo Industrial Friboi. Eu tive lá. Eu estava lá acompanhando a primeira iniciativa, não sei se era o Viacava que era o presidente. Viacava, Carlos Viacava era o presidente lá, eu tive lá. E até hoje eu acompanho já ao longo desses 26 anos esse circuito Nelore, que na época começou como o circuito Boi Verde, né, de julgamento de carcaças. Aí tem um negócio de Nelore natural, o circuito Nelore de qualidade. Você consegue explicar para o pessoal? Porque o pessoal confunde. Uhum. Circuito Nelore, Mauro, isso aí é o circuito Boi Verde, isso é o circuito Nelore de qualidade? Não. Explica para o pessoal que está nos ouvindo agora qual a diferença desses programas, André. Perfeito. Essa etapa, esse projeto, ele iniciou realmente lá em 99. Na primeira edição, lá no frigorífico Bertin, como você disse. Eu também tive a oportunidade de acompanhar desde o primeiro. Você estava lá aquele dia? Você lembra de mim? Eu lembro, claro. Eu não lembro faz tempo. Naquela época eu era estagiário ainda, eu estava ainda no curso de graduação, né? Mas tive a oportunidade de acompanhar. Tava Pedro Felício lá, né? Pedro de Felício, lá, Eduardo Pedroso. Ele era aluno ainda, né? Tava começando a trabalhar, eu lembro. Então começou. Você lembra lá do boi daquela época? Naquele curral, naquele dia? Você tem alguma lembrança vaga? Rapaz, lembro, a gente tem foto disso. Eu não vou lembrar o número exato, mas eu vou te falar. Com chifre, tamanho do mundo, né? Deve ser. O campeão daquela época um lote de animais de 4 dentes, né? Devia ter ali entre 17 arrobas, em torno disso. Então, que era algo assim. Exatamente. Extraordinário para a época, né? Eu me lembro que quando eu fiz o meu estágio de conclusão no novilho precoce, a grande questão era, né? Porque o mínimo na época para se encaixar no novilho precoce, além da idade, né? Que o animal podia ter acima de 15 arrobas, os machos. Né? E aí naquela época se falava, não, vamos subir o mínimo para 16. Né? Eu lembro que tinha essa discussão ali, mas na prática ainda era 15 arrobas. Já pensou? Imagina. Né? Hoje, novilha pesa mais do que isso. Né? Novilha, 20 arrobas, tranquilo. Exato. Hoje em dia se encontra. Mas enfim, iniciou-se em 99 com esses abates, tá? Que o objetivo justamente era o quê? Mostrar que a raça Nelore, além de ser rústica, eficiente, produtiva, tudo mais, que ela também era capaz de produzir carne de qualidade. Então, por isso, iniciou-se esses abates lá em 99. Entre 99 e 2001, foram realizadas aí em torno de 6 desses abates técnicos, tá? Algo em torno de uns 6 mil animais avaliados nessa trajetória. Você se lembra de quem foi a ideia de criar um circuito como esse de julgamento? Então,
foi na época, o gestor da associação era o Eduardo Pedroso. Né? Eu já fazia parte da associação, tínhamos um grande técnico, um grande amigo nosso, que é o Carlos Grosklaus, que também trabalhava conosco. Né? Entre 99 e 2001, nós realizamos esse abate, e aí em 2001 nasceu o Programa de Qualidade Nelore Natural, que veio com a proposta de ser um programa de certificação de carne, né, para botar uma identificação da raça Nelore em carne selecionada. Aí, em 2001, com o nascimento do Nelore Natural, teoricamente, esses abates teriam perdido o seu efeito, né? Ele cumpriu sua função. Então, vocês criaram ele justamente para identificar uma carne diferenciada e tentar mostrar para o consumidor que aquilo poderia ser um diferencial em termos de consumo e em termos de pagamento por aquela arroba. Exatamente isso. E aí, quando nasceu o Nelore Natural, esses abates técnicos, teoricamente, eles teriam perdido sua função, né? Cumpriu a sua missão e criou, frutificou no programa Nelore Natural. Aí o programa Nelore Natural cresceu, teve diversas fases, aí seguiu em frente. Selo, né? Isso. Eu lembro. Chegamos em várias redes de supermercado, tal, um projeto evoluiu. E aí nós falamos, mas esses abates técnicos, acho que eles continuam tendo uma função, né? Porque o Nelore Natural tem a sua vida, ele está dentro de algumas regiões, dentro de alguns nichos, mas a pecuária é grande demais, né? O Brasil é grande demais. Então nós podemos seguir com esses abates no sentido de ir promovendo que ele seja uma ferramenta de conhecimento do pecuarista em relação à sua produção, né? Uma ferramenta de incentivo à produção de qualidade, uma ferramenta de valorização dessa produção diferenciada, e foi aí então que nasceu a ideia de se criar o circuito, na época o circuito Boi Verde de julgamento de carcaça, né? Para que ele seguisse na sua trajetória, percorrendo o Brasil, no sentido de ir disseminando essa ideia, essa proposta de produção de carne de melhor qualidade com a raça Nelore. Eu me lembro de um caso, um dos motivos de vocês fazerem regionalmente esses abates é para fazer com que o nelorista, o pecuarista daquela região consumisse a sua própria carne. Sim. Né? Provasse do seu próprio, não é veneno, mas do seu próprio antídoto, vamos dizer assim, né? Para ele visse que se ele está gostando do que ele está produzindo ou não. Né? Eu achei muito legal essa sacada de vocês. E para ele entender um pouquinho mais, né? Nós tivemos ao longo dessa trajetória uma passagem que para mim foi fantástica. Eu me lembro numa ocasião, até no advento do Nelore Natural, que o doutor Fernando Penteado Cardoso, falecido, quase 107 anos. Fundador da Maná, uma pessoa... Conan, uma pessoa fantástica. O Fernandinho tá à presidência das Bran agora. Isso. Mas o doutor Fernando, uma vez, ele conversou ainda com o Eduardo Pedroso, pediu se ele poderia acompanhar uns abates, na época lá em Rondônia. Isso há 20 e poucos anos atrás, ele já tinha mais de 80 anos. Já, verdade. Né? E uma pessoa com uma história fantástica, né? E ele foi lá, acompanhou o abate, e imagina uma pessoa daquela, com aquele conhecimento, com mais de 80 anos, ele teve a humildade de, no final da trajetória lá, ele falou assim, olha, pela primeira vez eu vi o boi sem roupa. E aprendi muito com isso. Né? Isso ficou gravado na minha cabeça, porque uma pessoa com aquele conhecimento, com aquela idade, ter a humildade. Carcaça do animal. O boi tirar do couro, ver a carcaça, desmontado. Né? Eu falei, poxa, acho que é exatamente isso. Né? A gente tem que mostrar para o pecuarista o boi sem roupa. Né? O boi que ele produziu, o que está dando em termos de
carne ali, de carcaça, que vai desfrutar nos cortes, na carne que chega. Exato. Né? Então é isso que nós temos que mostrar para ele entender. Né? Porque às vezes, naturalmente, o ser humano, tudo que ele produz, ele tem a tendência de achar que é o melhor ou que está bem feito, né? E às vezes nem sempre é assim. Né? Às vezes nós estamos numa trajetória de evolução, de melhoria, e que naquele momento talvez não seja o melhor. Né? Ou já é. Né? Mas é importante ele ver isso, né? Ver e entender. Né? Poxa, onde que eu estou acertando, onde que eu estou errando, onde que eu posso melhorar. Eu falo sempre isso. Né? Então, eu acho que o grande valor do circuito Nelore de qualidade, acho que é justamente esse. Né? Levar o pecuarista para ver o seu boi sem a roupa e ver o que tem por baixo do couro ali, onde ele está acertando, onde ele está errando. Ele recebe feedback do classificador e do cara também, do CIF. Sim. O cara do CIF é capaz de mostrar para ele lá machucaduras, vacinações erradas. Isso é tão amplo, essas oportunidades. Isso é importante demais. Que eu ia comentar exatamente isso que você falou. Teve uma oportunidade que eu me lembro aqui, né, que a gente estava assistindo o abate, vendo, e todos os animais vinham com um hematoma na ponta da garupa ali, né? Carne nobre, né? E a gente olhando, falou, olha, poxa, tá tendo lá. E o cara ali assistindo, olhando. Aí chegou um momento, ele falou assim, eu já sei o que tá causando isso. Tem uma porteira na saída do brete, de tal jeito, um parafuso que a hora que o gado passa, ele bate a garupa ali. Segunda-feira eu vou mandar o cara mudar aquilo lá. Perfeito. Você vê, poxa, você chega a me arrepiar até, ó. Perfeito. Esse acho que é o objetivo. Né? Perfeito. De a gente usar o circuito Nelore de qualidade como uma ferramenta. Né? E uma ferramenta multiuso. Né? Lembra daquele canivete suíço que tinha um monte de função? Né? Acho que o circuito Nelore de qualidade é esse, é uma ferramenta multiuso. Né? Pode ser usado como uma ferramenta de marketing, como uma ferramenta de avaliação de produção. Verdade. Diversas formas, né? Tanto que, se não fosse bom, não chegaria a essa marca, por exemplo, que a gente vai apresentar agora para os nossos ouvintes. Olha só, pessoal, na verdade, até o 25º ano, no ano passado, em 2023, de 99 a 2023, foram avaliados exatamente 235.479 animais. É boi para mais de metro, hein, André? É muita coisa, né? Avaliando individualmente, carcaça por carcaça, as duas bandas de cada carcaça. Essa avaliação? Vai me contando aí. Só lembrando que os números foram 327 etapas até hoje, né? Nesses 25 anos. Eu não estou contando esse 26º ano que está começando em 2024. 14 estados do Brasil, mais Paraguai e Bolívia. Exatamente. É muito simples. A gente convida o pecuarista. Né? Bom, vamos dar um passo atrás. Primeiro, agendamos uma etapa, a etapa que eu digo assim, é um dia de abate, né, de um determinado frigorífico na determinada região. E aí vocês fazem um marketing, anunciam, divulgam. Associação, junto com a originação de cada unidade, que também tem um papel fundamental, ajuda muito a gente atingir esses objetivos. Sem as equipes de originação aí de todas as unidades frigoríficas, a gente não faria nada disso. Né? Avisamos os pecuaristas, falamos, olha, tal dia, em tal unidade, nós vamos fazer um abate técnico. Tá. Você tem gado pronto aí nessa data? Manda um lote que você acha que é uma amostragem do seu gado. E são várias categorias, né? E aí convidamos ele a levar aquele dia. Logicamente, tem a questão comercial ali, que ele acerta direto com a compra do frigorífico, porque os animais vão ser abatidos, então são vendidos lá para o frigorífico. Né? E aí podem participar tanto machos como fêmeas, tanto animais terminados em confinamento, como animais terminados em pastagem. Tá? Aí a gente segmenta isso por sexo, por sistema de produção, né? E cada um compete dentro do seu grupo. Né? E aí no dia do abate, né, a gente tem um técnico, né? Hoje
quem atua conosco é o Gustavo Calejon, tá? Que faz a grande maioria das avaliações no país. Quando necessário, eu entro também no circuito para ajudá-lo, tá junto, né? A gente faz uma avaliação dentro da linha de abate da cobertura de gordura das carcaças, tá? De acordo com o score conhecido aí, padrão, gordura ausente, escassa, mediana, uniforme, excessivo, né? Apuramos o peso na balança do frigorífico, né? E fazemos a mensuração do número de dentes incisivos permanentes, que é um indicativo da idade do animal. Mas tem uma avaliação que vocês fazem no pré-abate, quando os lotes estão vivos ali no curral da indústria, né? Isso, perfeito. Aí um visual, uma avaliação visual, especialmente para ver a caracterização racial. Tá. Né? E aqui nós estamos falando a questão racial que nós estamos falando aqui é o Nelore comercial. Né? Nesse momento aqui, nós não estamos preocupados se o boi tem um pelo branco na vassoura do rabo, se os olhos elípticos, narinas rasgadas, marrafa, aquelas coisas, não. Aquele mínimo detalhe de um juiz da BCZ fazendo julgamento nesse momento aqui, nós não estamos preocupados com isso, avaliando, porque nós estamos falando do boi comercial. Tá? E aí fazemos vai chegar esse momento, você vai ver. É provável. Tomara. Tá? E aí fazemos então essa avaliação das carcaças e de acordo com a idade, o peso, o acabamento, existe uma tabela com a pontuação e aí de acordo com a característica de cada animal do lote, contabilizamos a pontuação por lote e então chegamos aí aos melhores lotes naquela etapa, naquele abate e aí tem uma premiação para cada etapa, os melhores lotes de machos, os melhores lotes de fêmeas, e depois temos os campeonatos nacionais e anuais, que finaliza no final do Nelore ano. Fest. Nelore Fest, a premiação final. Né? Entendi. Mas acompanhando a evolução em gráficos aqui das etapas do circuito Nelore, é impressionante, né? Como isso vai chamando a atenção. Eu costumo dizer no programa na TV, e vou repetir para você aqui, que para mim é a disputa mais saudável que possa existir na face da Terra. A disputa sempre eu sou o melhor, você é o pior, etc. Não, todo mundo ganha. Sim. Porque todo mundo quer uma supremacia. E todo mundo vai produzir uma carne de qualidade lá no final. Sim. Não é? Que o consumidor, que nós consumidores vamos estar saboreando. Olha só, em 2018, 8.800 cabeças, em 19, 21.800, 2020, 20.500, 2021, 18.600 cabeças, em 22, 20 mil, e no ano passado, em 2023, quase 33 mil animais avaliados, recorde absoluto. Exato. De todos esses 25 anos, né, até então, do circuito. 2023 foi um ano realmente muito especial para a gente, né? Nós quebramos todos os recordes dentro do circuito Nelore de qualidade, né? Como você disse, praticamente 33 mil animais avaliados em 12 estados do país, na Bolívia, no Paraguai, né? 303 pecuaristas participantes nessa iniciativa. Então, números muito expressivos, acho que uma amostragem muito importante para a gente mostrar o que é o Nelore atual na produção de carne. Né? E não posso deixar de citar aqui também, né, que teve também entre os recordes do ano passado, tivemos a maior, ao longo do ano, na verdade, tivemos 2 quebras de recorde, né? Sabe que eu fui o responsável em desafiar esses originadores, né? Começou em Barra do Garças, depois a briga foi parar em Mozarlândia, Goiás. Então, tivemos a Mozarlândia quebrando o recorde pela primeira vez, e depois veio a Barra do Garça e superou ainda. Vai ter uma surpresa esse Mozarlândia, né? Tivemos a maior etapa da história. Vai ter uma surpresa. Então, não, vamos registrar aqui qual que foi a maior do ano de 2023, porque daí, se Deus quiser, até o final do ano a gente volta a falar do novo recorde, né? 2023, 3.200 animais, 3.201. Mozarlândia, né? Barra do Garças. Barra do Garças. Primeiro foi Mozarlândia, que fez Mozarlândia, 2.500, 2.800. Aí a briga foi 2 dias lá. Mas eu também estava conversando com o Gabriel, aliás, Gabriel Nassif, agora ele assumiu a gerência da originação lá em Confresa. Mas até então ele era originador em Barra,
E um mês antes, eu, sem querer, ao vivo no programa da TV, falei assim, ô Gabriel, e aí, o pessoal tá... Não, Mauro, já inscrições esgotadas. Eu falei, como assim? 30 e tantos dias antes da etapa do circuito de vocês? Não, é que todos os neloristas aqui do Vale do Araguaia já se inscreveram e não tem mais curral. Falei, não, meu amigo, então que tal a gente fazer 2 dias de... Aí eu desafiei ele, aí ele foi falar com você, na época era o Nabi, né? Isso. Doutor Nabi, presidente da CNB, foi falar com o pessoal da Originação e tal. Aí vocês autorizaram, pois ele vai e fecha o segundo dia. Eu achei fantástico. Mas esse ano, a sua surpresa vai estar em Mato Grosso, ainda em Mato Grosso, só que numa outra região, Diamantino, né? Então, Diamantino foi uma pena, o ano passado teve uma intercorrência lá na unidade, mas já superada, né? E esse ano vem com tudo, ainda maior. Você sabe que há o mal que vem pro bem, né? Para quem não sabe, você está dizendo o seguinte, houve um incêndio, né? A unidade Friboi de Diamantino lá começou na área de pallets, né? Pallets é aquele negócio de madeira lá, onde coloca as caixarias em cima, e acabou pegando fogo em boa parte do frigorífico. Mas isso fez com que a JBS fizesse um investimento de quase R$1 bilhão lá em tempo recorde, menos de um ano. A fábrica ficou pronta e hoje é a maior e mais moderna, é o maior e mais moderno frigorífico de abate bovinos do mundo. De cara agora, daqui uns dias vai abrir 1.700 novas vagas. Olha aí. Você vê. Gerando emprego. Gerando quase 4.000 empregos diretos, e aquela fábrica vai começar a bater em 2 turnos aproximadamente 4.000 cabeças ao dia. Que fantástico. E o Bruno já falou para mim, Bruno da Originação lá, que falou, Mauro, se o pessoal quiser, se o pessoal me autorizar, a gente vai fazer aqui de segunda a sexta a semana do Nelore, e a gente não precisa bater 4.000 não. Se for bater 4.000 vai dar o quê? 20 mil cabeças em 5 dias. É o abate do ano. Mas no mínimo, se eles quiserem, a gente coloca 10 mil cabeças aqui para avaliação. Falei, coisa linda. Qual o problema? A gente põe lá um dia põe o Gustavo Calejão para fazer a avaliação, no outro dia você, no outro dia volta o Gustavo. Vamos revezando e vamos que vamos. Isso aí. Mas eu acho que bacana, voltando a falar sobre evolução da maturidade do peso dos animais, a cada ano que passa, vocês começaram também a apertar essa questão da entrega do peso da carcaça, né? Sim. Por exemplo, vocês chegaram a passar 2 arrobas de um ano para o outro, para poder ter uma pontuação máxima, né? Isso vocês foram obrigados a fazer isso, porque o boi estava grande, o Nelore estava cada vez maior, né? Nós temos que acompanhar a realidade, né? Eu acho que a média tá subindo, né? E nós temos que acompanhar. E se nós estamos falando, é importante a gente dizer o seguinte: nós estamos falando de uma competição, de um concurso, né? Como você disse, uma competição muito saudável, mas é uma competição. Então a gente sempre tem que procurar colocar um desafio, né? Acompanhar a evolução e sempre promover um desafio para a gente estimular o pessoal, né? Então, em termos de... Vamos começar pensando na idade, né? E aí, quando nós vamos falar aqui, nós vamos falar principalmente dos machos, nós temos números das fêmeas também, aí numa trajetória um pouco mais curta, dos últimos 3 anos, mas vamos focar nos machos aqui. Você vê, no ano passado, no circuito, nós tivemos quase 70% dos animais com até 2 dentes incisivos permanentes, né? Ou seja, animais com até 2 anos de idade. 20 anos antes, o percentual era de 25%. Pois é. Vocês passaram para 70%. Exato. Quase 70%. Quase 70%. Animais entre 0 e 2 dentes. Então você vê a evolução. Que coisa, hein? Gigantesca, né? Acho que isso traduz tudo que a gente estava falando aqui do investimento, do trabalho do pecuarista, da função da nutrição animal, dos técnicos, de toda a cadeia produtiva, né? Nessa redução de idade de abate gigantesca em 20 anos, que é muita coisa, mas para a pecuária é bem pouco, né? São 2 gerações aí, vamos dizer. E essa redução de idade com aumento de peso. Aumento de peso. Olha aqui, ó. Então, para quem estiver nos vendo no vídeo aí, né? Saltou de 280 quilos para 325
quilos, que coisa. Então, são praticamente 3 arrobas a mais 10 anos. em 10 anos. Né? Praticamente 45 quilos de carcaça aí, 3 arrobas. Né? Em 10 anos, é muita coisa. Né? É isso que eu falo. A redução de idade veio com uma demanda de mercado, né? Principalmente da China aí, né? Mas a redução de idade veio também com um ganho de peso. Então isso é genética, isso é nutrição, isso é manejo, isso é trabalho do pecuarista brasileiro, né? E é isso, essa é a função do circuito Nelore de qualidade. Mostrar isso para o mercado. E aí, Mauro, vamos falar aqui. Muito se fala de sustentabilidade, de meio ambiente. Tem tudo a ver. Tudo mais. Tem tudo a ver. Qual que é a contribuição para a sustentabilidade, para o meio ambiente, essa redução de idade e esse aumento de produção de carne por indivíduo, por área no país, né? A pecuária brasileira é sustentável dessa forma ou não? Nossa Senhora. Né? A pecuária brasileira está contribuindo para o meio ambiente, está contribuindo para a redução de emissão de gases ou não com toda essa redução? Completamente. Completamente. O animal vive menos, ele fica menos tempo emitindo. Exatamente. Sem falar da questão do sequestro também, não, pelas pastagens e tudo mais. Não, e tem tanta coisa. E os caras agora da nutrição, os caras estão produzindo agora óleos essenciais, aditivos, que reduzem 30%. Sintonia fina. O trem andou assim a galope, né, André? Então esse acho que é um ponto importante. Mais do que a gente mostrar a qualidade da raça Nelore, né? Mostrar a qualidade da pecuária brasileira, do pecuarista brasileiro, né? Mostrar que a carne brasileira, além de ter qualidade, ela é sustentável, ela é eficiente, né? E que o Brasil, que o pecuarista brasileiro está cumprindo o seu papel de contribuir para ter uma pecuária sustentável, para ter contribuindo com o meio ambiente. Nós temos que mostrar isso. Sabe, só tomar a pancada, dizer que o Brasil desmata, que tem problema. Não, nós estamos fazendo a nossa parte, o pecuarista está fazendo a sua parte. Existem problemas? Existem. Entendeu? Só que quem desmata ilegalmente, quem faz isso é bandido. Isso a lei tem que cumprir. Vai estar fora já. Não, isso fora já. A polícia, a lei dá conta disso, tem que se cuidar disso. Mas grande parte do pecuarista brasileiro, ele preserva o meio ambiente, porque aquilo ali é a fábrica dele, é aquilo ali que gera dinheiro para ele, tá? E ele vem contribuindo há anos para melhoria, para preservação do meio ambiente, para redução da emissão de gases. Bom, sustentabilidade a gente já está produzindo sustentavelmente. Agora tem falado muito sobre rastreabilidade. Como que o circuito Nelore pode ajudar? Como que a CNB pode nos ajudar a atacar mais essa exigência aí mercadológica? E é uma tendência mundial, André. Pois é, esse é um termo, né? Uma palavra que primeiro que ela já é grande e difícil de pronunciar, né? E hoje, quando a gente fala disso aqui no Brasil, até arrepia, né? Primeiro, por uma dimensão do nosso rebanho, né? Pela extensão territorial do nosso país e, infelizmente, por experiências de insucesso que a gente teve alguns anos atrás, né? Eu acho que, assim, se a rastreabilidade de fato for uma exigência de mercado, for uma demanda, nós temos que fazer, sabe? E o pecuarista é aquilo que a gente falou aqui um pouco mais cedo. O pecuarista faz. Se é para fazer, ele faz. Tá? Não tem dor de cabeça. Tá? Agora, é claro que nós precisamos pensar, se é para fazer, num projeto coerente, né? E que seja execuível.
diante da realidade, tá? Porque isso envolve custos, né? Mas eu acho que até o custo não é o maior problema, o maior entrave, né? É que existe toda uma operação para a execução prática, disso. O manejo mesmo. Exatamente, né? Existe toda uma operação, né? E muitas vezes o pessoal fala assim, mas o pequeno produtor, o pequeno é o mais fácil de fazer, né? O difícil é quando você tem grandes extensões, grandes volumes, aí é mais desafiador, né? Então tem diversos fatores aí, como fazer, o que usar, que tipo de identificação, se é necessário realmente ser individual, se é possível ser por lote. Tem diversos fatores que acho que precisam ser decupados ao longo dessa história, né? E acho que, especialmente, precisa ser feito de uma forma que seja execuível, né? Não adianta a gente baixar uma lei ou baixar uma ordem que até o final de 2024 tem que ter rastreabilidade. Eu vejo... Não vai funcionar. Minha opinião, exato, minha opinião, por lote, eu acho que é uma coisa mais próxima da realidade. Pois é, eu acho que, assim, existe, inclusive, uma pressão por parte da indústria, que eu entendo que na verdade, é uma... Do mercado. A indústria, ela é o interlocutor do mercado. Exato. Né? Então a gente costuma falar da indústria, mas eu tenho ciência que na verdade é do mercado, né? Para fazer isso o mais rápido possível, coisa e tal, que eu compreendo. Acho que é assim, é uma demanda de mercado, né? Mas nós precisamos estar junto, a indústria e a produção, para desarmados, né, para juntos debater o que é execuível e o que é possível fazer e como que nós vamos defender isso, por exemplo, perante ao mercado. O mercado está demandando rastreabilidade individual. Pode pagar mais por isso? Pode pagar mais. Uai. Entendeu? Né? Vai fazer, como é que é? Ou vamos junto também mostrar para o mercado que é possível fazer uma rastreabilidade em lote, por exemplo, e oferecer as garantias que eles precisam e que não precisa ser individual. Enfim, acho que tem bastante coisa para ser debatida. Tem que sentar na mesa todo mundo. Exatamente. Conversar. Acho que é junto, né? Se a gente ficar governo, indústria, ONG, seja quem for, né? Tentando empurrar a goela abaixo, falando que é obrigatório e que isso tem que ser feito urgente, não vai funcionar. Verdade. Entendeu? Não vai dar certo. Então nós temos que evoluir. Como eu disse, pecuarista brasileiro responde e quando é para fazer, ele faz. Quando tem um estímulo financeiro no negócio, aí é mais rápido ainda. Entendeu? Então, se é para fazer, o pecuarista tem capacidade para fazer. Só que vamos fazer de uma forma que seja execuível e que não fique... Se tiver uma conta para pagar, que não seja só o pecuarista que pague essa conta, né? Se tiver dividendos para receber fruto disso, que também isso não fique só na mão de um, que isso seja repartido ao longo da cadeia, né? Eu acho que dessa forma, conversando de maneira madura e aberta, isso acho que não é problema, porque a pecuária brasileira tem capacidade para fazer. Belo posicionamento de vocês da CNB, viu, André? Bom, para 2024, o que esperar do circuito Nelore, 26º ano, modificações? Uma outra coisa que eu acho muito bacana também, se você não citou até agora, uma categoria que era até um sonho meu, porque tem o cara lá que trabalha com genética há 20, 30, 40, 50, 100 anos, né, fazendo seleção de Nelore. Ele é doido para vender a genética do gado dele. A genética através de sêmen, dos touros de central, dos tourinhos, das matrizes dele. E vocês me inventaram lá uma categoria de progênie, né, conhecida, né? Acho muito bacana aquele lote, sei lá, um lote lá de 30 cabeças. Todos esses animais, uma régua ali, são filhos do touro X, do criatório do Nelore Y. Exatamente. Que o touro tá lá na central X para poder vender sêmen. Eu acho legal isso aí também. As novidades para 2024,
os desafios, o que você espera para essa etapa que só está começando? Olha, as etapas que só estão começando. Isso. Essa categoria que você citou aí, do projeto de lote de animais com pai identificado, tá? Esse acho que é uma grande oportunidade para selecionadores, né? Isso ainda está caminhando um pouco lento, a gente acha que poderia andar mais rápido isso, por isso que é importante a gente sempre frisar. Eu acho que é uma grande oportunidade, entendeu? Mostrar na prática o resultado da genética selecionada, resultado de uma genética XYZ, aí, seja qual for, né? Mostrar o resultado na prática. Acho que é uma grande oportunidade que talvez o pessoal ainda não tenha percebido tanto, mas está aí para aproveitar também esse veio, né? Essa ferramenta multiuso lá do circuito tem também essa ferramenta aí. Bom, 2024, Mauro, como 2023 foi muito bom, nosso desafio aumentou, né? Então, 2024 é bastante desafiador em função dos números expressivos de 23, mas neste momento nós já temos 35 etapas confirmadas para 2024, tá? Então, o mesmo número de etapas de 2023 já estão confirmadas, algumas regiões novas entrando, né? Temos algumas etapas ainda que não estão nessas 35 de confirmadas, porque é questão de agendar a data aí, acertar exatamente, mas é muito provável que a gente supere o número de etapas recorde de 2023, tá? Como você disse aí, a gente já está em contato com algumas unidades e o pessoal se programando para fazer etapas muito numerosas. Então, é possível que a gente tenha uma nova quebra de recorde aí do número de animais numa etapa. Então, acho que assim, as perspectivas muito positivas, e em termos de qualidade do gado, também eu tenho certeza que nós vamos seguir nessa mesma linha, né? A pecuária de corte lá, passa por um momento aí parece que um final de baixa do ciclo, né? Então isso dá uma animada no povo, né? Afeta aí a produção. Até o momento o pessoal vinha pressionado, né? Mas tem uma sinalização aí de melhoria, né? De recuperação dentro desse ciclo. Então acho que isso é estimulante e eu acredito que em termos de qualidade nós vamos seguir vendo essa evolução da raça Nelore e, se Deus quiser, no fim do ano nós vamos ter mais bonitos números para mostrar a eficiência da raça Nelore. Sabe que eu tô doido para ver esses Nelore sem roupa, viu? Rapaz, isso é bom demais, né? E o melhor do que isso é ver o corte na grelha lá, viu, Mauro? Que maravilha. Queria agradecer. Eu bati um papo hoje com o André Locatelli, zootecnista, gerente executivo da CNB, Associação de Criadores Nelore do Brasil. Um abraço para o Vitor, para toda a diretoria e para todos os associados. Lembrando, último recado, que não obrigatoriamente o cara precisa ser associado à CNB para participar das etapas do circuito. Mas seria bacana se ele participasse, né, ativamente. Se eu não me engano, paga menos de um salário mínimo, a anuidade, né? Exato. E ali ele pode participar de outras tantos benefícios que vocês oferecem. Por exemplo, participar das etapas de julgamento de animal PO, nas exposições. Tudo. Aí, nesse caso, ele precisa ser associado. Agora, participar do circuito Nelore em si, nesses frigoríficos parceiros, não necessariamente, né? Isso. Para participar, não precisa nem ser sócio da Nelore, tá? Da etapa, mas para participar dos campeonatos nacionais, aí sim ele deve ser associado. E eu queria deixar aqui o convite para todos os pecuaristas virem fazer parte da associação, né? Serem associados. Isso é muito importante para a associação, mas é mais importante para a classe produtora, para a classe pecuarista, porque quanto mais gente a gente tiver junto, mais força a gente tem para
e em busca dos objetivos, né? No nosso papo aqui, a conversa foi boa, a gente nem detalhou tanto, porque o projeto, o trabalho da associação é muito amplo, né? E tem um trabalho que às vezes é pouco visto, que é esse trabalho de setorial, né? Nós fazemos parte lá da Câmara Setorial da Carne Bovina em Brasília, da Comissão de Bovinocultura de Corte da CNA, do Conselho Técnico da BCZ, da Comissão da Câmara Setorial da Pecuária aqui do Estado de São Paulo. Então, em todos esses órgãos, nós estamos representando o pecuarista, representando o nelorista, que é um trabalho que muitas vezes não aparece tanto, mas é fundamental. Então, venha fazer parte da associação, se unir nesse esforço. É um salário mínimo por ano, então acho que é muito acessível, dá para todo mundo participar e a gente unir forças, né? Bacana. Obrigado, André, por essa prosa. Obrigado, um grande abraço a todos. Até o próximo podcast do Giro do Boi, pessoal. Tchau, tchau.